Então vamos resolver alguns exercícios aí, tá, gente? Do grupo 1. Então olha só, eles inclusive já têm respostas, vamos ver se a gente consegue chegar nessas respostas aí. O primeiro exercício ele fala o seguinte: o pH do sumo de fruta é 3,33. Calcule a concentração de H+. Então, inicialmente, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem a definição de pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Tá certo? Como propriedade dos log, a gente viu o seguinte: isso aqui é log na base 10, né? Então, ó, se eu tivesse aqui, ó, y é igual a menos log de x. Primeiro de tudo que aqui é como se tivesse um menos 1 aqui, né? O número que está aqui, ele na verdade, ele está elevado ao número que você está tirando o logaritmo. Então é como se fosse isso aqui, ó, log de x elevado a menos 1, que é o número que está aqui, tá certo? Então, y é igual a log de x a menos 1. Né? O log é na base 10, então o que a gente vai ter aqui é isso aqui. Ó. O y vai estar aqui elevado a 10. Então, 10 elevado a y é igual a x elevado a menos 1. Tá certo? Que é o que eu estou colocando aqui. Só que o que é o y na minha jogada aqui? pH. Então, 10 elevado a pH é igual, e o x? O x é o H+, elevado a menos 1, tá certo? Só que da forma como eu coloquei aqui, ó, eu posso fazer o seguinte: 10 elevado ao pH é igual a 1 sobre teor de H+. Né? Ou, já que eu estou querendo isolar teor de H+, eu faço que H+ é igual a 1 sobre 10 elevado ao pH, porque eu passei o 10 elevado ao pH para cá e passei o H+ para cá. Consequentemente, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos pH, tá certo? Então, isso foi só para mostrar que escrever essa relação aqui, pH é igual a menos log de H+, é o mesmo que escrever 10 elevado a menos pH é igual a H+, tá certo? Concentração de H+. Se eu quiser ter certeza, é só eu analisar aqui que se eu aplicar, nesse caso aqui, menos log dos dois lados, eu vou chegar na mesma expressão. Se eu fizer menos log aqui, e se eu aplicar menos log aqui, menos log de 10 elevado a menos pH vai dar menos pH. Menos log de H+, que está aqui, menos com menos, mais. Então, eu vou ter pH e eu vou chegar nessa mesma definição aqui. Bom, isso é só para mostrar que, na verdade, quando eu tenho o valor do pH, eu já possuo o valor e quero descobrir o H+, eu não vou usar a expressão tradicional do pH, e vou usar essa expressão aqui, ó. Não vou usar essa que está aqui, vou usar essa expressão, que é uma expressão análoga, tá certo? Então, 10 elevado a menos pH é igual a H+. Simplesmente isso aqui, tá? Simplesmente isso aqui. Então, já que ele já me deu o valor do pH aqui, que é 3,33, o que eu vou fazer? 10 elevado a menos 3,33 é igual ao teor de H+. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar exatamente esse valor aqui, certo? Beleza, esse é o exercício número 1. Então, o exercício número 1, eu usei esta expressão aqui, tá? Essa expressão aqui para poder calcular. Porque eu já tinha o pH, eu quero o H+, tá certo? Tá. Então, esse aí é o exercício 4. Então, esse a gente já resolveu. Tá? O exercício 5 ele fala o seguinte: numa solução de NaOH, cujo teor de hidroxila é esse, ele já deu o teor de hidroxila, calcule o pH. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, para eu calcular o pH, o que eu preciso? Primeiro de tudo, pH é igual a menos log
de H+, tá certo? Eu tenho H+ aqui? Não, eu tenho hidroxila. Mas eu tenho que lembrar que H+, concentração de H+, vezes concentração de hidroxila, é 10 a menos 14. Isso aqui sempre, tá certo? Então, já que ele já me deu o teor de hidroxila, o que eu vou fazer? O teor de H+ vai ser 10 a menos 14, dividido, pelo teor de hidroxila, que é 2,9 vezes 10 a menos 4, que ele já me deu. Executando essa conta aqui, ó, então o que eu vou fazer na calculadora? ESP de menos 14 dividido por 2,9 ESP menos 4. Então, aqui vai dar aproximadamente 3,448 vezes 10 a menos 11. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer menos log deste valor. 3,448 vezes 10 a menos 11. Né? Fazendo isso aí, menos log de 3,448 exponencial de menos 11, eu vou chegar no pH a aproximadamente 10,46, que é a resposta do exercício, certo? Então, a gente concluiu também aí o exercício número 5, tá certo? O exercício número 6, ele fala o seguinte, pH de uma solução de ácido clorídrico 4,6 vezes 10 a menos 3 molar. Então, olha só, o ácido clorídrico é um ácido monoprótico, né? Então ele libera um H+, mais um Cl-. Então, a concentração de H+, ela é coincidente com a concentração do ácido, certo? O que é diferente se fosse o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico vai liberar 2H+, mais o sulfato, tá certo? Então, tem que prestar atenção na estequiometria. No caso do ácido clorídrico, que é esse caso aí do exercício, então, se a concentração do HCl é 4,6 vezes 10 a menos 3, a concentração do H+ é quanto? 4,6 vezes 10 a menos 3. E qual concentração é importante para eu calcular o pH? É essa aqui? Não. A concentração é essa. Nesse caso, elas são iguais, por acaso. Né? Mas nem sempre vai acontecer, como eu mostrei o caso do ácido sulfúrico. Então, simplesmente, ó, pH é igual a menos log da concentração de H+, que nesse caso é 4,6 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou fazer menos log de 4,6 ESP menos 3. Nesse caso, vai ser 2,33, que é a resposta aqui do exercício. Né? Então, a gente também concluiu exercício 6. Né? O exercício 7, né, ele fala o seguinte, ó, qual é o pH de uma solução de ácido nitroso? E ele dá o Ka. Então, a gente já vê que o ácido nitroso é um ácido fraco, porque ele tem Ka, certo? Se ele é ácido fraco, ó, H+, concentração de H+, é igual a raiz quadrada de Ca vezes Ka. Mas o Ca já foi dado. É a concentração do ácido, 0,05. E o Ka também já foi dado. Então, teor de H+ vai ser raiz quadrada de 0,05 molar vezes 4,5 vezes 10 a menos 4. Né? Teor de H+ aqui, né, calculado, vai ser, então, ó, raiz quadrada de 0,05 vezes 4,5 exponencial de menos 4. Né? Isso aqui vai ser 4,74, né, vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? Não podemos esquecer. E o pH, consequentemente, é menos log deste valor aqui, né? Que vai dar menos log de 4,74 exponencial de menos 3, que vai dar aproximadamente 2,32, né? Que é a resposta aqui do exercício, certo? Com isso, a gente conclui também o exercício número 7, né? E, por fim, o exercício número 8 aí, né? É a mesma ideia, porém, ele está trazendo uma base. Então, ele fala assim, ó, qual o pH da solução de amônia? 0,4 molar. E ele dá o Kb dela. Eu sei que ela é uma base fraca, ela tem Kb, né? Então, consequentemente, ó, teor de hidroxila para a base fraca vai ser raiz quadrada do Kb vezes o Cb, tá certo?
Então, nesse caso, simplesmente, ó, o teor de hidroxila vai ser raiz quadrada de 0,4, que é o CB, né, vezes 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o KB. Então, executando essa conta aí, ó, raiz quadrada de 0,4 vezes 1,8 exponencial de menos 5, eu vou descobrir que aqui a concentração de hidroxila é 2,68 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 mol por litro. E aí, olha só, ele pediu o pH. Se eu fizer o pOH, que é menos log deste valor aqui, né, eu vou descobrir que o pOH ele vai ser, então, menos log de 2,68 exponencial de menos 3, o pOH será 2,57, tá certo? Só que tem outra relação auxiliar que é o seguinte: se H+ vezes hidroxila é igual a 10 a menos 14, tá? pH mais pOH é igual a 14, tá? Que é a versão log. Consequentemente, eu sei que sempre, né, o pH é 14 menos o pOH. Nesse caso aqui, ó, pH 14 menos 2,57. Né? Então, 14 menos 2,57, 11,43, que é justamente, né, a resposta aí do exercício. Né? 11,43, aqui está aproximado 11,42, beleza? Mas é a resposta aí.